Imagina só, um lugar tão inóspito e selvagem que seus próprios habitantes mal conseguiam sobreviver. Estou falando da Nova França no século XVII. Sim, aquela colônia francesa enorme, mas quase vazia. As condições eram brutalmente difíceis. Frio, falta de alimentos, doenças. E sabe o que é mais impressionante? Eles não tinham mulheres suficientes. Isso mesmo. Como ia se formar uma nova geração assim? E aí entra uma solução inacreditável. Chegaram as filhas do roi, ou filhas do rei. Era como se a coroa dissesse: não se preocupem, rapazes, tragam as meninas. Essas mulheres eram mandadas para um mundo novo e totalmente desconhecido. Imagine você deixar tudo para trás e navegar para um sítio, para a incerteza absoluta. Mas espera aí, você deve estar pensando, por quê? O que levou essas mulheres a embarcarem nessa loucura? Bom, elas também buscavam uma vida melhor. E a promessa era sedutora. Um dote pago pelo rei, a chance de se casar, ter terras e liberdade. Não eram poucas as que viam nessa oferta uma possibilidade de escapar da pobreza ou de uma vida sem grandes perspectivas na França. Chegando lá, era como uma feira da vida real. Veja bem, os homens da colônia estavam ávidos por se casar. E não era só sobre amor, era sobrevivência. Ter uma esposa significava filhos, família e, com isso, a perpetuação de sua linhagem e das atividades agrícolas. Sem elas, a Nova França não passaria de um sonho difícil. E olha que cada uma dessas mulheres se tornou essencial na sociedade dali. Elas eram mães, educadoras, trabalhadoras nos campos, estavam ajudando a criar uma comunidade do zero. Muitas delas se tornaram figuras respeitadas, dirigentes, mulheres de fibra, não se pode negar. E sabe o que é curioso? Documentos mostram que elas também influenciaram a cultura e nos valores daquela sociedade. E não pense que eram todas iguais. Havia uma diversidade inacreditável de origens entre elas, trazendo tradições, dialetos e visões de mundo únicas. Você deve estar pensando, e a coroa? O que os franceses achavam disso tudo? Era um tiro no escuro, mas um tiro bem pensado. Eles sabiam que para a colônia vingar, era crucial ter uma base populacional sólida e autossustentável. E as filhas do rei foram a aposta certa. E vamos combinar, as dificuldades eram extremas. Sabe aquelas histórias que você ouve e parece coisa de filme? O frio era cortante. Gente, até quem nasceu ali tinha problema com o clima. Imagine essas mulheres, sem a tecnologia e o conforto que temos hoje. Se adaptar foi um desafio tipo 1000 graus para elas. Agora pensa comigo, se o tempo não ajudava, imagina o choque cultural. Franceses e indígenas precisavam encontrar um jeito de coexistir. Muitas dessas mulheres encontraram nos povos originários aliados preciosos. De troca de costumes a ensinamentos de sobrevivência, foi uma verdadeira aula prática de adaptação. Você já ouviu aquele ditado, o tempo cura tudo? Para essas mulheres, foi o tempo e a força de vontade. Aos poucos, se integraram, se tornaram parte da história daquele lugar. Um legado impressionante que ainda ecoa na cultura canadense moderna. Incrível, né? Então, quando te perguntarem sobre as mulheres heroínas da história, lembra das Filles du Roi. Porque se não fosse por elas, talvez a história da Nova França tivesse tomado um rumo muito, mas muito diferente. Agora, pensa comigo, já ouviu falar da Marguerite Bourgeois? Ela foi uma dessas incríveis Filles du Roi, mas olha só a história dessa mulher. Com 33 anos, uma idade considerada avançada para os padrões da época, Marguerite decidiu se juntar à primeira missão de Filhas do Rei, em 1153, mas diferentemente de algumas, ela não buscava um marido. Ela sonhava em educar. Viajou para a Nova França com o único objetivo de abrir uma escola para as crianças coloniais. E assim começou a sua própria revolução educacional. E você acha que era fácil? Imagina só chegar num lugar onde uma escola não passava de uma ideia maluca, mas ela foi lá e fez. Reuniu meninos e meninas de idades diferentes e começou a ensinar o básico, ler, escrever. Ela plantou as sementes do que viria a se tornar o sistema educacional moderno do Quebec. E aí vem a parte louca. Marguerite não parou por aí, né? Criou a Congrégation de Notre-Dame, uma comunidade religiosa totalmente inovadora.
Ela acreditava que a educação era para todos, e isso não era comum naquela época. Foi um dos primeiros grupos a educar meninas indígenas, acreditando na igualdade de oportunidades para todos. E sobre os desafios? Bem, o frio era tenebroso e as doenças frequentes. O risco de ataque e as incertezas do dia a dia testavam a resiliência de qualquer um, mas Marguerite era um furacão de determinação. Com recursos limitados, transformava prédios pequenos e improvisados em escolas funcionais. Um verdadeiro milagre educacional em condições quase impossíveis. Quer saber de uma história bem peculiar? Tem a Marie-Anne de la Porte. Ela não só chegou à Nova França pronta para construir uma nova vida, como se tornou uma das primeiras mulheres a navegar em viagens comerciais ao longo do Rio São Lourenço. Uma desbravadora à frente do seu tempo, sem dúvidas. Agora, você precisa saber um fato que nem todo mundo conhece. Sabe como a presença dessas mulheres ajudou a fazer de Quebec um dos lugares mais dinâmicos da América? As práticas agrícolas que elas levaram da França começaram a se adaptar ao novo solo e clima. As colheitas melhoraram, a segurança alimentar foi aumentando. Isso muitas vezes é atribuído aos métodos que essas mulheres, junto com seus maridos, desenvolveram no campo. Como se não bastasse, o próprio cenário de matrimônio era algo nunca visto antes. Você sabe de uma coisa? Elas tinham o poder de escolher. Não havia uma cultura de casamento forçado. Elas analisavam bem os pretendentes e escolhiam o que julgavam melhor. Que luxo, hein? Uma vez casadas, participavam ativamente das decisões familiares e comunitárias. Várias, inclusive, gerenciavam propriedades e terras, um papel raro para as mulheres na época. Lembra do tijolo da sociedade que mencionamos? Pois é, essas mulheres foram artesãs também desse cimento social. A convivência entre culturas, como a indígena e a francesa, permitiu a troca de mais do que alimentos e doenças. Foi uma rica troca de saberes. As Filles du Roi estavam no centro disso. Olha que reviravolta. No final das contas, elas não apenas garantiram o crescimento populacional, criaram uma nova França forte culturalmente e economicamente. Um legado que reverbera. E aí, vai me dizer que as histórias dessas mulheres não parecem coisa de cinema? Elas merecem todo o crédito e a nossa admiração. Então, da próxima vez que alguém falar de colonização e pioneiros corajosos, não esqueça dessas mulheres que, ao longo do século XVII, moldaram a história em um território onde sobrevivência já era um grande feito. Se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho.